Olá vocês, sejam muito bem-vindos ao Papo de Garagem, o seu podcast semanal. Eu sou Everton Rodrigues. Estamos em época de eleições em nosso país e o calor do momento torna necessária uma reflexão sobre o cristão e a esfera política. Minha intenção é lançar luz sobre a questão apontando parâmetros para uma reflexão política e teológica à luz da Bíblia. Tenho ciência de que não esgotarei o assunto e você poderá discordar livremente daquilo que eu vou dizer e daquilo que não represente a clareza da Escritura. Apenas ela é verdadeira e inspirada para a nossa fé. Meu objetivo não é abordar os detalhes eleitorais do momento, nem falar da política partidária no Brasil, mas pensar política no sentido abrangente, o que não deixa de ser uma tarefa espinhosa, desafiadora e até polêmica. Creio que as citações, princípios e histórias de sobra nas Escrituras para elucidar nossas reflexões e aprimorar a nossa consciência cristã no âmbito do governo, o que se relaciona intimamente para o papel do crente em sociedade, sua vocação e missão no mundo. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos aos recados dos nossos patrocinadores. A sua história, esse quadro, e mostro que sou Deus e sou teu Deus e está abençoado. Não para, resista, na luta não desista. Eu mudo a sua vida e sara a ferida. E quem não dava nada por você vai ver Deus te suprir. Para enfrentar os desafios do mundo jurídico atual, você precisa muito mais do que um escritório de advocacia. Você precisa de uma consultoria e uma parceria que irá cuidar de você e da sua empresa de forma única. O escritório Adriana Souza atua em São Paulo nas mais diversas áreas jurídicas. Sabe aquela sensação de ter alguém de confiança resolvendo os problemas para você? Sinta essa sensação com a gente da advocacia, o seu parceiro jurídico para grandes resultados. Ei, você conhece a Adrilins Contabilidade? A Adrilins Contabilidade está desde 2008 no mercado, prestando assessoria contábil. Muito papel e pouca organização na sua empresa? Passou da hora de você conhecer a Adrilins Contabilidade, uma empresa qualificada e capaz de atender às suas necessidades contábeis e fiscais. Deixe os problemas no passado e descubra hoje a contabilidade do futuro com a Adrilins. Adrilins Contabilidade, o seu amanhã começa agora. Está pensando em fazer aquela festinha de aniversário, comemorar os melhores momentos da vida com sua família e amigos? Comer aquela comida fitness e manter a boa forma? Ou até mesmo comer aquela sobremesa ou tomar um belo café da manhã? Berenice Comidas tem uma variedade de sabores em bolos, doces e salgados, com uma qualidade incrível, feita com todo carinho para você. Esse momento pode ser mais saboroso com a Berenice Comidas. Tenha um delicioso momento com a Berenice Comidas você também. Para mais informações, ligue para 96522-6748. 96522-6748. Você também pode encontrar Berenice Comidas nas redes sociais. E dizendo que é o nosso ouvinte, você terá um super desconto nas suas compras. Quer anunciar aqui conosco você também? Então mande um e-mail para garagemdabenção79@gmail.com. garagemdabenção79@gmail.com. A política que é feita em nosso país é vista como interesseira, suja e corrupta pela maioria dos brasileiros. É como se fosse um mal necessário, algo sem solução, na visão de muita gente. Para outros, além de todo este signo negativo, o assunto é chato, complicado, irrelevante e não temos poder de mudar o curso das coisas. E junto a isto, o jargão que surge é: a política não é coisa de crente, e estaremos completamente fechados para a reflexão sobre o assunto. E nada como o conceito de separação entre igreja e Estado para nos dar razão para o afastamento de tudo o que se chama de política.
Entretanto, segundo Robson Cavalcante, o protestantismo brasileiro começou com cristãos engajados e impulsionados por uma visão positiva do Estado e da influência cristã nele e por meio dele. A crença na dupla cidadania do crente, terrena e celestial, e de sua responsabilidade para com o mundo, aprendida com os missionários estrangeiros, também demonstra as raízes dessa consciência de engajamento. Este grupo era representado pelos presbiterianos e congregacionais, o grupo que defendia um afastamento mais absoluto da esfera política era representado especialmente pelos pentecostais históricos. Segundo Cavalcante, estes tinham tal pensamento em virtude de sua escatologia pré-milenista e visão negativa do futuro para a consumação dos eventos messiânicos finais. Daí a razão para não envolverem-se na política, pois o mundo deveria piorar e não melhorar. Embora a lógica faça sentido, particularmente entendo que a doutrina do milênio, se bem compreendida, não precisa desembocar na alienação ou ausência de engajamento com o contexto em que vivemos, mesmo porque Deus não precisa de auxílio humano para concretizar seus planos. Cavalcante continua seu raciocínio histórico mencionando o golpe militar de 1964 como ponto-chave que interrompeu a trajetória social e política do protestantismo brasileiro. A partir deste momento, propagou-se algo novo e estranho, segundo ele, com uma nova frase: crente não se envolve com política. Sua conclusão é que em nossos dias a compreensão política dos evangélicos é bastante deficitária. Algumas igrejas e denominações lançam candidatos evangélicos com interesses exclusos e não para o bem de toda a população, pautados por uma teologia de denominação e triunfalismo. Em alguns casos, candidatos ditos evangélicos concorrem como qualquer outro candidato interesseiro para se aproveitarem do dinheiro que é dividido entre os corruptos em detrimento do povo. Em nossos dias, o impacto dos evangélicos nas urnas do nosso país é um fato. Sabemos do crescimento absurdo de evangélicos na última década. Este crescimento deveria, com toda certeza, mudar para melhor os valores, a ética, as relações e estruturas do nosso país, corroborando para uma nação mais justa em todos os aspectos. Entretanto, a impressão que temos é de um declínio nesta área. Neste caso, ou as igrejas estão abrigando ímpios, ou os justos estão alienados, ou as duas coisas correm paralelamente. A implicação aqui é que a presença de cristãos verdadeiros numa nação resultará em transformação de contexto e produção de cultura por meio de boas políticas nas micros e macros relações. É evidente que, a despeito da política, precisamos orar por nossa pátria terrena, evangelizarmos de modo efetivo, discipularmos corretamente e sabermos discernir a palavra de Deus. Mas também precisamos relacioná-la com os problemas atuais e estudarmos os ensinos políticos, sociais e econômicos das Escrituras, juntamente com o desenvolvimento do pensamento cristão na história. Deste modo, contribuiremos com o despertamento de vocações que se materializarão no espectro da cidadania, ornando em tudo a doutrina de Deus, nosso Salvador. É preciso reconhecer que houve equívocos da parte de cristãos na política nos últimos 20 séculos, especialmente quando se quis impor uma religião a todos. Quando nós esquecemos do ensino de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, incorremos em erro de misturar o que é heterogêneo. Porém, os exemplos positivos são muitos, que trouxeram progresso nas relações humanas, no valor do indivíduo, no conceito de liberdade, na abolição da escravatura, na dignidade da mulher, na legislação e execução da justiça e da construção social como um todo. Poderíamos argumentar em favor da influência cristã nos governos, chamando alguns reformadores
e cristãos professos que abençoaram o Ocidente com sua ética e valores bíblicos. A história da Inglaterra e Estados Unidos são exemplos clássicos desse assunto. Nos Estados Unidos, a boa influência cristã está registrada nos dizeres da sua Constituição, e há outros tantos lugares que foram abençoados como leis humanitárias. Contudo, apesar de todo este testemunho, penso que precisamos apoio das Escrituras. Uma breve viagem pelas páginas do livro de Gênesis, no capítulo 9, versículos 5 e 6, nos lembramos de Noé, quando saiu da arca e recebeu de Deus um norte político acerca do valor da vida humana e o devido castigo para o crime de homicídio. Recordamos a trajetória de José, o governador do Egito, que alimentou nações com a sua sabedoria e salvou sua família conforme os intentos soberanos e redentores de Deus. Posteriormente, observamos os diálogos entre Moisés e Faraó e as pragas divinas lançadas a todo o Egito por causa de um soberano endurecido aos propósitos do Senhor. A própria dádiva da lei ao povo do Sinai estabeleceu políticas que expressavam o caráter do Senhor, a nação da sua aliança. Em Juízes, observamos o caos generalizado quando não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. A história dos reis e profetas da monarquia dividida denunciou, entre outras coisas, a injustiça social e a necessidade de socorro aos que são chamados por Tim Keller de Quarteto dos Miseráveis do Antigo Testamento. O pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Outros servos notáveis do Senhor que serviram em posição de autoridade fora da teocracia em Israel foram Daniel, Neemias e Esther. Ambos mantiveram a integridade e expressaram fé em Deus no campo minado da política mundial. No Novo Testamento, vemos Jesus lidando com o poder romano instituído e dizendo: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Podemos ainda citar Paulo, o apóstolo, e suas pregações a Félix e Festo, sua menção a convertidos da casa de César e as diversas orientações cristãs para a vida em sociedade. A Bíblia ainda nos apresenta Pedro e João escrevendo sobre os acontecimentos apocalípticos de largas implicações políticas no mundo e a consumação do governo de Cristo. Como vimos, a palavra de Deus mostra sua autoridade e eternidade em meio aos frágeis domínios humanos. A Bíblia não silencia sobre o assunto e devemos estudá-la para reflexão e ações coerentes no mundo, em todas as suas esferas. Tendo fundamentos bíblicos em vistas, os cristãos com vocações políticas servirão como uma bússola moral em benefício da sociedade como um todo, não impondo religião a ninguém, mas advogando em prol da vida com base em seus pressupostos eternos. Tal influência declarada será útil em frentes como a da liberdade e do direito individual, da responsabilidade do cidadão perante o Estado, da segurança pública, da justiça, da proteção ao meio ambiente, da pobreza, do aborto, da pornografia, do tráfico de pessoas, do casamento entre indivíduos do mesmo sexo, do combate às drogas e ao crime organizado, da corrupção, da erradicação da fome, da saúde pública, da educação, da liberdade religiosa, da família e assim por diante. É de cristãos genuínos que acreditam na Bíblia que deveríamos esperar pronunciamentos morais robustos e consistentes que beneficiem a todos e agradem a Deus. É claro que o cenário político no Brasil é muito negativo.
e faz com que desacreditemos a intenção do cristão que queira se engajar. A troca de favores e o jeitinho brasileiro correm pelas veias do nosso povo, e o mau caráter, seja daqueles que são mais pobres como daqueles que são mais ricos, não se cura com belas palavras. Mas meu intuito aqui foi o de desmistificarmos esta visão obscura do envolvimento político com os exemplos da própria Bíblia. Políticos devem trabalhar para executar a justiça, estabelecer o direito e favorecer o bem, com a consciência da dignidade, igualdade e liberdade humanas, sabendo que prestarão contas a Deus da sua administração, conforme está em João 18, 19 e Romanos 13, do 1 ao 7. O princípio da separação entre igreja e Estado e a denominação Estado laico não significa Estado ateu ou sem influência religiosa. Esther na Pérsia é um exemplo disso. A Pérsia era um império que apoiava a pluralidade religiosa, e nem por isso Esther se calou ante a diversidade de culto quando os judeus foram ameaçados. A influência religiosa está presente em toda parte, pois o homem é um ser religioso, e isto também é parte de sua constituição como ser político e consciente. Todos os cristãos são chamados por Cristo a serem sal e luz no mundo, influenciando com boas obras todas as esferas da sociedade, que inclui o governo e a política, conforme Mateus 5,16. Isto significa que cristãos com vocação política podem se candidatar, mas não nos obriga a votarmos apenas em cristãos. Porém, a ética, a moral, os valores, a justiça e o programa de governo do nosso candidato devem nos representar legitimamente, sem violar nossa cosmovisão cristã. Daí a necessidade do voto consciente em um momento mais importante de sua democracia. A Igreja de Cristo sempre marchará na dinâmica de melhorar o mundo enquanto o piora. Melhorará os contextos favoráveis à fé, gerando salvação, vida e transformação integral, e condenará os contextos arredios à mensagem, o que resultará em juízo e morte. E eu termino essa minha reflexão ressaltando que somos agentes de Deus não só para interceder, mas também para intervir na história, transformar a cultura e produzir cultura redimida, visando, à medida do possível, o bem-estar humano a despeito da queda, a salvação dos pecadores e a glória do Senhor, até que Cristo venha. Por isso nós devemos e temos obrigação de exercer nosso papel político, de votar e confiar e orar pelos nossos governantes. Espero que essa reflexão tenha abrido a sua mente e que você possa, nessas eleições, ter um voto consciente, sabendo que isso influenciará toda a nossa sociedade. Que Deus te abençoe e até o próximo podcast.